testemunho em cima de vocação, amém, e apóstolos. Amém, sabemos que hoje, amém, em nome do Senhor Jesus, amém, a nossa fé ela não está fundamentada em homens da terra, a nossa fé ela não está fundamentada em placas, a nossa fé, amém, ela está fundamentada na palavra. E a palavra de Deus, amém, quando ela veio para mim, para você, amém, não foi porque eu e você merecia ou porque nós éramos, amém, coitadinhos, mas foi, amém, através da graça, da misericórdia, que Deus tem, amém, escolhido, amém, homens e mulheres de Deus, valentes, amém, de boas obras, amém, porque Deus, quando escolhe, amém, os seus filhos, amém, Ele sabe que pode contar comigo, sabe que pode contar com você. Mas nós sabemos que ainda vivemos num corpo a qual está sujeito à carne desse corpo, e a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que se eu me inclinar para a carne, eu vou fazer as obras da carne, mas se eu me inclinar para o Espírito Santo, então eu vou fazer aquilo que é santo. Então há uma grande batalha, uma grande luta, igreja, cada dia. E nós sabemos que vemos o testemunho de João, vemos o testemunho dos apóstolos, e se você parar para meditar, igreja, todos já ouvimos falar do apóstolo Pedro, do apóstolo Tiago, do apóstolo João, ouvimos falar de Paulo, né, que era Saulo, perseguidor, e também do Judas, o traidor, né? E meditamos mais o que esses homens de Deus tinham em comum. Amém. Primeiramente, Saulo era um perseguidor e na caminhada se tornou, amém, um apóstolo de Jesus, a qual lutou pela causa. Deus chamou também. Nós vemos que Judas também andou com Jesus, caminhou com Jesus, saiu com Jesus, mas o que eles tinham em comum? Um começou, amém, contra Deus e terminou a favor, e o outro começou a favor e terminou contra, porque, amém, na caminhada traiu, amém, a confiança de Deus. Mas Deus sabia todas as coisas, e a Bíblia diz que quando Deus escolhe um homem ou uma mulher de Deus, é porque nós temos uma vocação. E às vezes nós olhamos para nós e dizemos, mas eu não sou muita coisa, eu não entendo muito da Escritura. Mas Deus nunca pediu para você entender, Ele pediu para você crer. Ele pediu para mim e você, amém, buscar a palavra. Por isso que Ele diz, quer saber? Peça a mim que eu o darei. E se você ler aqui, como nós lemos aqui em Marcos, assim, e depois que João foi, amém, entregue à prisão, veio Jesus para Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Primeira coisa, Deus nunca pregou placa, Deus nunca pregou, amém, movimentos, Deus pregou o evangelho. O evangelho de Deus, amém, ele não é feito por mãos de homens humanos, mas é gerado e foi feito pelo poder da palavra, que é o próprio Espírito Santo. E esse evangelho, ele tem poder, ele tem autoridade. Aquele que toma a palavra de Deus, amém, ele tem autoridade, ele tem poder, porque Jesus falou, tudo que pedires no meu nome, vos será feito. Então nós temos um poder, autoridade, e nós não podemos deixar, amada igreja, amém, que o nosso adversário venha muitas vezes nos colocar contra a parede, amém, porque a estratégia do inimigo muitas vezes é colocar medo, é colocar vergonha, é colocar, amém, em mim e você como desprezível, porque sabemos que vivemos num corpo, e esse corpo ele peca todos os dias nós pecamos. Por isso que a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Então ninguém é perfeito enquanto vivemos aqui. A nossa perfeição vai ser no outro lado, quando nós chegarmos no corpo incorruptível, ali então nós estaremos na perfeição de Deus. Mas enquanto estamos aqui, estamos cada dia lutando, e essa luta, amém, ela é uma luta árdua, uma luta difícil, porque, amém, os verdadeiros apóstolos do Senhor Jesus para essa era somos nós. Pedro, Tiago, João, eles vieram, a era deles fizeram, lutaram, amém, pagaram alto preço, amém, com sua carne, seu corpo, preso, castigado. Hoje nós estamos lutando na nossa mente, no nosso íntimo, para permanecer de pé. Estamos lutando contra um sistema religioso, onde tem
evangelho, todo mundo diz que é de Jesus, todo mundo diz que é apóstolo, todo mundo diz que é profeta, mas o verdadeiro apóstolo e profeta de Jesus, amém, é aquele que vive a palavra, aquele que busca, amém, aquele que mesmo, amém, caído, se levantando, mas ele está ali, aquele que verdadeiramente, irmão, ele não desiste da caminhada, amém, porque muitas vezes Deus permite, eu e você, amém, as caídas, permite nós fraquejar, amém, de várias formas nós podemos. Pedro, amém, foi um homem, amém, que muitas vezes naquele momento do Getsemane, quando quis defender Jesus, ele fraquejou ali. Paulo, amém, perseguindo Jesus, amém, muitas vezes ele fraquejou também. Mas quando Deus toma, amém, um homem, uma mulher de Deus, ele o instrui, ele dá um testemunho, ele traz nós para perto dele, muitas vezes, para nos instruir. Por isso que quando comecemos a andar com Jesus, amém, muda tudo em nossa vida. Os amigos que eram amigos nossos já não são mais. Aqueles que muitas vezes te aplaudiam, agora falam mal de você. Aqueles que muitas vezes, amém, ele estava ali do seu lado, amém, dizendo ser, amém, uma pessoa maravilhosa, maravilhoso, mas ali um pouco desaparece. Porque quando a luz entra, amém, as trevas têm que sair. Quando a palavra de Deus entra, e quando Deus nos chamou, como ele chamou Pedro, chamou Tiago, chamou João, amém, com um nome poderoso, um nome acima de todas as coisas, nós tomamos uma responsabilidade, primeiramente de ser o quê? Disse aqui João, ter o quê? Um testemunho, de ter o quê? Um chamado, mas nós poderíamos botar, primeiro Deus nos chama, depois Deus nos capacita, para depois Deus ver o meu e o seu testemunho, e os nossos testemunhos, ele vai gradualmente, irmão, a cada dia, a cada luta, a cada queda, a cada levantar, porque você não pode, como diz a Bíblia, dar nada sem que você tem. Não tem como nós dar. Não tem como você dizer, amém, que é bom servir Jesus, ou que é ruim se você não sentir os dois lados. Muitas vezes, olha, nós estamos bem, alegrados, e se alegramos, e Deus cura, e Ele faz mesmo. Muitas vezes nós estamos ali, não é fácil servir Jesus, não é fácil estar todo dia na igreja, não é fácil, eu não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo. Você é livre para fazer o que você quiser, mas o verdadeiro cristão, a verdadeira cristã, ele deixa os seus desejos, amém, como disse o apóstolo Paulo, aquele que quiser, amém, seguir a Cristo, negue-se a si mesmo e siga. Então, quando nós olhamos, amém, na Bíblia, irmão, será que Pedro, será que João, será que eles não tinham o mesmo problema nós? Talvez eles tinham, a Bíblia não fala tudo, mas você vê que até o pai deles, quando ouviram a voz de Deus, a Bíblia diz que eles deixaram até o seu pai ali no barco, Zebedeu, e caiu. Mas muitas vezes, nós queremos andar com Jesus e andar com Zebedeu, andar com o mundo, e não dá, porque Jesus, ele é autêntico. Jesus, ele mostra quem somos, eu e você. Você pode ver que às vezes, amada igreja, você, sem querer, você está falando de Jesus, sem querer você está testemunhando de Jesus, porque eu e você somos queridos do Senhor Jesus, somos amados por Ele. Nós somos escolhidos, e Deus tem uma obra na nossa vida para fazer, e aqui diz, amém, a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, tu vê que aonde tem Deus, tem contenda muitas vezes. Aqui quando João estava ali, o povo chegou, houve uma contenda entre lá tiveram que eles falar, resolver. Aqui quando Jesus chegou também, pensa, Jesus chega e me chama você, vem servir Jesus, mas Senhor, agora estou aqui, nos meus prazeres da carne, os prazeres deste mundo, e você larga tudo. Mas às vezes você larga tudo para ganhar tudo. Às vezes você tem que largar tudo para ganhar tudo, porque o que o mundo nos dá aqui, irmão, é temporário, é por um pouco de tempo, mas o que Jesus tem para mim e para você é eterno. O que Jesus tem para nós nunca
vai terminar. Se você vê Paulo que foi um homem muito judiado. E muitos dizem assim: ai, como eu queria ser como Paulo, como eu queria ter a força. Mas será que nós ia querer apanhar que nem Paulo apanhou? Será que nós ia querer ser chicoteado que nem Paulo? Eu sigo o ministério dos apóstolos do Senhor Jesus. Mas será que nós ia querer passar o que Pedro passou? Ser crucificado de cabeça para baixo? Será que eu e você ia querer? Mas eles sabiam, irmãos, o chamado deles, eles sabiam. E eu e você temos que saber a nossa característica. Por isso que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não defende seguimento, ele não defende placa da igreja, ele não defende sistema, ele defende o Evangelho. A igreja, minha e sua, é o Evangelho. Se Cristo está em mim e eu em Cristo, nova criatura, tudo se faz novo, porque quando Deus entra em mim e você, tem que haver uma mudança. Se você vê, quando Jesus encontrou Nicodemos, ele disse: é necessário, Nicodemos, tu nascer de novo. E já era um homem velho, ele disse: mas Senhor, como eu vou nascer de novo? Porventura voltarei para o ventre da minha mãe? Não, é esse nascimento, ó. Lá tu nasceu da carne e do sangue, agora você vai nascer do Espírito Santo. E você sabe que nós, cada dia tem que nascer de novo? Porque muitas vezes nós falamos assim para o nosso coração, para o nosso ego: eu sou um cristão, eu sou um homem de Deus. E Jesus olha, será que vamos, amém, simplificar? Será que se nós tudo aqui fôssemos Jó, será que Jesus poderia dizer de nós hoje assim, chegar lá para o diabo e dizer assim: viu, meu servo Jairo, meu servo Valdir, fiel, será que o Senhor pode? Pode lá. Muitas vezes, igreja, Jesus nos poupa, porque enquanto nós viver aqui, irmão, nesse tabernáculo chamado carne, a qual temos vivido, irmão, cada dia nós temos que se esforçar, cada dia nós temos que nascer de novo. Por isso que nós vemos hoje todo mundo procurando Jesus, não é assim? E Jesus está dentro de nós. Onde é que tu vai? Eu vou na casa do Senhor. Pergunta para as pessoas na rua: onde é que tu vai hoje, irmão, irmã? Eu vou ir na casa do Senhor adorar Ele. Mas eu não sou a casa do Senhor? Eu não sou o templo de Jesus? Eu vou ver Jesus hoje. Eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Olhe no espelho e você está vendo Jesus. Eu queria tanto dar um abraço em Jesus. Se abrace, você está abraçando Jesus. Por isso que quando Deus, amada igreja, Ele chamou os apóstolos, por exemplo, aqui, chamou Paulo, chamou aqui João. João também sofreu as penalidades, muito mais. Só que a diferença deles, nós, hoje, é que nós sofremos aqui, ó, na mente. É uma luta contínua. Você pode ver que você, a qualquer coisa, você está lutando para você permanecer ser cristão, não é assim? Só que tem algo maravilhoso que os verdadeiros apóstolos do Senhor Jesus, irmãos, que somos nós logo observamos que falhamos. Você já parou para pensar isso? Quando às vezes a gente fala alguma coisa que não agrada a Deus, a gente nota aqui, e já se corrige, e já se chama. Quando alguém, amém, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, fala de Jesus, alguém está falando de Jesus, você chega ali e diz assim: o que você está falando aí? Eu estou falando do Senhor, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus... E você já daí um pouco já começa: mas é mesmo, né? Jesus cura. Mas você é batizado no quê? A primeira coisa que você já diz, não é assim? Eu sou batizado no Pai, Filho e Espírito Santo. Mas você sabia que Deus, Ele tem, amém, um batismo verdadeiro, fiel? Porque, amada igreja, nós temos no final dos tempos, como nós falamos ontem aqui. Vou ler aqui para nós me dar continuidade, dizendo: o tempo está cumprido. Se nós ler essa palavra aqui, meditar, então está cumprido, está cumprido. Jesus também disse na cruz do Calvário, não disse?
Pai, está tudo consumado. Mas como é que nós estamos aqui então? Se está tudo consumado, está tudo resolvido? Será que Jesus ia resolver? Não, igreja, porque Jesus Cristo tem almas, tem pessoas, Ele precisa de homens e mulheres de Deus que sejam chamados pelo nome do Senhor Jesus, que tenham, amém, um chamado, que tenham testemunho, amém, que tenham uma força de lutar. Como diz, amém, o irmão Branco, o homem que tem o Espírito Santo, ele não se contenta com qualquer coisa, ele quer mais, mais e mais e mais e mais. Ele não se contenta com qualquer coisa. Por isso que Deus, Ele vem lapidando. E a gente fica pensando assim, vamos trazer todo mundo para a nossa igreja. Não, irmão. O nosso Deus é um Deus de variedade. Ele permite cada um de nós fazer uma obra. Cada um de nós está trabalhando. Inclusive o diabo está trabalhando para Deus. Porque o diabo, como diz o irmão Brando, ele é o cachorrinho de Jesus, né? Quando o crente quer fugir muito longe, quando a pessoa não quer mais nada de Jesus, quando acha que está tudo bom, ele larga aquele cachorro lá e dá um jeito da pessoa voltar. Só que não pode ir muito longe. É porque às vezes a pessoa vai tão longe, tão longe, tão longe, que depois fica difícil de voltar. Mas Deus, quando eu e você se arrependemos, se arrepender não no intelecto, se arrepender, a Bíblia diz, né? Se nós se arrepender e se converter dos maus caminhos. Por que será que Jesus fala isso aí? Só que a gente usa essa palavra e fala para as pessoas, amém, que não conhecem Jesus, mas isso é para nós. Quantos e quantos homens e mulheres de Deus estão no mau caminho hoje? Como eu estava falando ontem, às vezes Deus está dizendo, vai, um pouquinho mais, eu estou ali. Mas a gente olha para trás e tem tanta coisa. Agora, quem de nós aqui que poderia dizer assim, eu sou perfeito? Não. Se você fosse perfeito, tu não estava aqui, nem eu. É porque Deus ainda quer trabalhar. E às vezes Deus está usando a minha imperfeição, a tua imperfeição, para que o outro enxergue, para que o outro veja que ainda há esperança. Porque quando você vê, se você parar hoje e analisar o seu problema, o meu problema, você pode parar e dizer assim, meu Deus, mas irmão Valdir, o meu problema é isso está tão difícil, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não consigo resolver. Daqui a pouco Deus traz uma pessoa para sentar contigo numa mesa e ela começa a contar os problemas dela. E você começa a escutar. E aqueles problemas dela faz com que os teus problemas vão diminuindo. E você para e diz, mas eu achei que eu estava mal. Mas olha essa pessoa, meu Deus do céu. E eu estou no céu, gente, eu não sabia. Tu vê como é que o nosso Deus é maravilhoso? Às vezes, irmão, nós temos no céu e achamos que estamos no inferno. Às vezes nós achamos que não somos nada para Jesus. Ah, eu sou. Irmão, tem alguma coisa que você pode fazer que Jesus não sabe? Tudo Deus está vendo. O teu pensar, o meu pensar, Deus está vendo tudo. Aí eu vou lá na minha cama, lá no meu quarto, não vou me esconder para ninguém me ver. O nosso Deus, Ele enche os céus e a terra, não é isso? Ele é 100% Deus, 100% homem. 100% homem, Ele sabe aonde que eu e você vão se esconder, porque Ele também esteve aqui. Só que Jesus, quando esteve naquele tabernáculo chamado Jesus, o que Ele fez? Nunca Ele se escondeu, sempre teve à disposição. Mas a palavra que Ele trazia era uma palavra que mudava a mente das pessoas, que falava, porque, igreja, Deus é amor, não é? Mas não adianta nós escrever ali na placa ali, Deus é amor, e não ter amor. Adianta? Casa de oração, e a minha casa será chamada casa de oração, e não ter oração. Aqui, tabernáculo da fé, e não ter fé na palavra.
Aqui nós temos a congregação cristã do Brasil e não tem nada de Cristo, porque Cristo é amor. Cristo, quando Ele chama nós, irmão, Ele tem um chamado, Ele tem uma comissão para nós fazer. E o que é para ti fazer, não adianta tu querer passar para mim fazer. Ah, mas eu acho que eu vou deixar lá para o evangelista irmão Jairo lá, que ele tem mais jeito que eu. O que é para o irmão Jairo é para o irmão Jairo. O que é para o irmão Pedro é para o irmão Pedro. O que é para o irmão Valdir é para o irmão Valdir. Porque vai chegar no dia, Senhor, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, de oração. O que tu fez por mim? O que tu fez lá embaixo? Senhor, lembra aquele dia lá que eu pedi para você fazer algo? Que eu coloquei aquela pessoa ali para você falar do meu amor. Então Deus, Ele não está preocupado, irmão, em homens e mulheres, amém, que não querem aceitar o chamado. Deus, quando Ele chama, Ele sabe que chamou. Ele escolheu a mim, escolheu você. Nós poderíamos estar em tanto lugar, mas estamos aqui. Mas às vezes a gente pensa assim, mas eu não sei. Pedro estava lá pescando, Paulo, tudo lá, estavam lá pescando. Tiago, Simão. Pensa você estar ali no teu serviço, eu no meu serviço, e Jesus chega assim, ô irmão, larga tudo aí, bate esse pincel aí, vamos ganhar uma para Jesus agora. Mas Senhor, como é que eu vou sustentar minha família? Como é que eu... Tu vê que eles não pensaram, né? Aí você vai dizer na sua mente, mas eles estavam lá com Jesus, o próprio Jesus ali. Mas até então eles não sabiam, eles sabiam que tinha algo diferente. Mas Deus veio se revelando aos poucos. Deus está se mostrando para mim e para você cada dia, igreja, cada dia um pouquinho. Cada dia Deus se revela para mim e para você numa alegria e numa tristeza. Porque às vezes para Ele ser nosso Deus, Ele tem que tirar nós do buraco. Às vezes você não parou para ser... Às vezes não te dá medo. Às vezes, vamos dizer assim, carnalmente falando, quando eu já passei por isso, já pensei, mas está dando muito certo as coisas, tudo demais dando certo, demais. Tem alguma coisa errada. Tu não pode pensar assim? Tem alguma coisa errada, o outro está lá passando isso, passando aqui, passando outro, e comigo está tudo a minha maravilha, está andando, está andando. Mas aí tu se esqueceu de olhar lá atrás. Quanta luta tu passou, quanto desprezo, quantas vezes você chorou sozinho, quantas vezes você talvez ficou sem dinheiro, quantas vezes você precisou de um amigo e não tinha. Deus, Ele é tarde, mas não falha, e Deus não fica devendo nada para ninguém, igreja. Amém? Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede na casa de oração. Crede no irmão Valdir. Crede no irmão Brana. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E o Evangelho que eu vos dei não é de particularidade de homem algum. É direto do céu. É direto do Deus poderoso. Ele é o Evangelho. Ele é a palavra. Ele traz. E nós vemos hoje que muitos que se chamam seguidores de Jesus, apóstolos, nós vemos nas denominações, crê aonde? Crê no apóstolo Valdomiro, crê não sei mais aonde, crê naquele que vai vir. E você vai se decepcionar, irmão. Não, eu vou lá porque se o irmão Valdir orar, a coisa acontece. Tu vai tomar nos olhos. Porque não é o irmão Valdir, é Jesus. Agora, para mim ser usado por Deus, eu tenho que estar aqui, ó. Eu tenho que crer, eu tenho que ficar firme, eu tenho que vigiar, eu tenho que orar, eu tenho que, amém, estar buscando Deus de todo esse, procurar crer no Evangelho genuíno, que é o Evangelho em Cristo Jesus. Quem é que morreu por mim e por você? Que o apóstolo Paulo disse. Porventura fosse Paulo, Cefas, quem foi que morreu na cruz por mim e por ti? Foi Cristo, não foi? Então nós temos que crer aonde? Em Cristo. No Evangelho que vem do céu. Agora tu imagina, Deus vem dar o Evangelho para mim e para ti.
Porque quando Deus escolheu nós, irmão, Deus deu o evangelho para mim e para você. Quando nós descemos as águas lá e fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, nós recebemos o evangelho. Não só a letra, mas o Espírito. Nós recebemos a totalidade, irmão, da palavra. Só que nós estamos lutando. Nós estamos caminhando, igreja, para o final. E eu e você somos pequenos Deus aqui. Porque filho de Deus é filho de Deus. Não é assim que diz a Bíblia? Filho de gato é filho de gato, filho de cachorro, filho do diabo, filho do diabo. Agora, filho de Deus é filho de Deus. E é um Deus. Amém? E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco, consertando as redes. Estavam trabalhando. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os jornaleiros, foram após ele. Quando Deus chamou nós, irmão, quantas coisas nós deixamos? Quando Deus chamou eu e você, talvez nós estávamos lá dentro do bar bebendo. Vem, Valdir, vem fulano. Vamos, Jesus. Mas foi fácil? Não foi. Talvez o outro estava lá trabalhando. O outro estava. Tem várias formas, irmão, que Deus, quando Ele chamou eu e você, nós estávamos fazendo alguma coisa. Só que o que nós estávamos fazendo não era a vontade dele, era a nossa vontade. E quando Deus chama homens e mulheres apóstolos, amém, homens de Deus e mulheres, porque quando a Bíblia fala no homem, fala na mulher, quando fala na mulher, fala no homem. Deus chamou. E você está aqui hoje. Mas como eu estava falando hoje para o irmão, e outra vez eu já falei aqui, né? O mais difícil para nós, irmãos, hoje, é reconhecer, aceitar que você tem o chamado de um homem e uma mulher de Deus. Entender que Deus chamou, Deus me chamou. Por quê? Você já parou para pensar quantas pessoas o diabo chama no mundo? E as pessoas aceitam. Vamos lá, vamos matar, vamos roubar, vamos passar perto, vamos... E as pessoas não pensam que nós vemos, né? Por que elas não pensam? Porque elas olham para aquilo que vai beneficiar a elas. Vamos lá assaltar o banco? Vamos lá assaltar o banco, porque eu vou... a pessoa, a primeira coisa que ela pensa, se eu conseguir, se der certo, eu vou comprar minha casa, vou comprar meu carro, vou comprar minha chácara, vou pagar tudo. Ela pensou nela. Agora a diferença de quando Deus chama nós, que nós não pensamos em nós pensamos no Evangelho, nós buscamos Deus. Deus chama nós e diz, agora você vai ser um homem abençoado, uma mulher abençoada. Agora você vai largar essas coisas que prejudicam, que faz mal. Porque o mundo faz mal. As coisas do mundo faz mal, igreja. Por isso que a Bíblia diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento das pessoas. Tem muitos deuses nesse mundo, não tem? Mas Deus Todo-Poderoso só tem um. Deus que cura só tem um. Deus que liberta uns. Até o diabo reconhece que é um só Deus. E tem muitas pessoas que querem 3 deuses, 4 deuses, 5, 10 deuses. E enche as suas casas de deuses. Mas vai chegar um dia que nós vamos ver um só nos ares. E é um dia que você vai dizer assim: eu vou subir para a casa do Pai, porque eu sou filho do Pai. Eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Servir Deus não é a melhor coisa que nós podemos fazer. Deus cuida de nós na rua. Você já parou para pensar? Já estamos encerrando.
Quantos livramentos Deus já te deu que tu não viu? Nós vamos chegar lá no céu, irmão. Se Jesus não viu, eu creio que Ele vai vir muito logo para nós ir para casa junto com o Pai. Ele vai mostrar para você, meu, esse dia, Senhor, lembra? Ah, olha lá. Sim, Senhor, olha lá. Ali era para te ter ficado. Ali era para te morrer, né? Mas como eu tinha algo para ti lá na frente, eu segurei. Está vendo aquele dia que tu caiu no hospital? Lembra, Senhor? Está vendo aquela injeção que aquela enfermeira ia dar ali? Ali ia te matar. Não era aquilo ali para te dar. E eu te tirei de lá. Porque Deus, Ele se preocupa, irmão, com seus filhos. Deus, Ele tem um amor imenso por nós. E nós temos, cada dia, irmão, que fazer a vontade de quem? A minha? A sua? Se nós fazermos a nossa vontade, nós nem estaríamos aqui, né? Se nós fosse fazer a nossa vontade, nós que nós estaríamos, será hoje? Você pode pensar, eu estaria lá em tal lugar, eu estaria fazendo isso, estaria fazendo aquilo. Talvez se tu fizesse a tua vontade, tu estava lá no cemitério enterrado já. Nunca parou para pensar nisso? Mas tu está aqui. Porque tu não fez a tua vontade, tu está fazendo a vontade do Senhor. E quando nós fizemos a vontade de Deus, tem vida. E vida eterna. Quando nós fizemos a vontade de Deus, tem o escape. Quando nós fizemos a vontade de Deus, tem o regozijo. Amém? Tem a certeza de um dia melhor. Pode estar ruim hoje, amanhã vai estar melhor. Pode estar ruim hoje, está dando tudo errado, mas amanhã vai dar certo. Talvez hoje eu não estou conseguindo, mas amanhã eu vou conseguir. Porque Deus está treinando nós, irmão. Quando Deus tem algo para mim, para você, Ele vai treinar você até o último do limite e mais um pouquinho. Porque o que vai fazer eu e você, um homem e uma mulher de Deus, uma igreja forte, não é o que Deus vai testar, é um pouquinho mais. É um pouquinho mais. Paulo, nega. Se tu disser agora, Paulo, que tu nega o nome de Jesus, tu não vai apanhar. Nós não vamos chicotear você aqui, tu não vai preso. Não nego. Não nego. Quantas vezes o diabo vem e diz assim na nossa mente, tentando: se tu largar esse negócio de igreja, larga isso aí, ó, larga essas coisas. Olha todo mundo aí, ó, está se divertindo, todo mundo está aproveitando, aí você larga. Não, mas eu amo Jesus, Ele me chamou, eu estava lá, não havia nada. Porque, irmão, é como os amigos do mundo. O diabo lá no mundo, quando nós estávamos lá perdidos, ele nunca veio dar um conselho para nós, porque nós estávamos fazendo a vontade dele. Mas quando nós viemos para Jesus, ele veio tentar dar conselho para nós. Faz isso, faz aquilo, desiste aqui. Só que se nós der ouvido ao Evangelho, se nós der ouvido à palavra, aqui tem o caminho, a verdade, a vida. Aqui tem o conselho, aqui tem o amor. Amém. Aqui, irmão, é a minha segurança, é tua, não é em homem, é aqui, ó. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele se fez homem, sim. Esteve aqui. Mas Ele não era um homem como eu e você. Às vezes a gente prega assim, né? Maldito o homem que confia no homem. A gente não fala assim? Mas teve um que nós podemos confiar. Só que esse homem não foi gerado como eu e você, pelo ato sexual, carne e sangue, mas pelo poder da palavra. Esse homem você pode confiar. Esse homem, Ele é o nosso Deus. Ele é o que sara as feridas tuas. Ele é o que perdoa nossos pecados, irmão. Esse homem é o que está sempre com os braços abertos. Não importa, igreja, o quanto eu e você tenhamos falhado para Jesus. Não importa o quanto eu e você talvez não tenhamos dado ouvido para Jesus. Mas o que importa é que Ele nunca nos desamparou e nunca vai desamparar. A Bíblia diz que os braços e as mãos dele nunca estão encolhidas, para que não possa nos abençoar. Está sempre assim. Vê que Jesus já morreu, né? Morreu, pode dizer, né, ali de braço aberto.
carregado na cruz. Hoje nós estamos carregando a nossa cruz. Aí vem alguém e diz para ti assim: e tu não desce dessa cruz? E nega esse teu Deus aí. Quantas às vezes já parou para pensar? Não vai levando espiritual. Quantas vezes as pessoas dizem para ti: ué, tu era um cristão, que isso, que aquilo, agora tá. Sai desse buraco, agora se tu é filho de Deus. O inimigo ele vem, mas Jesus, em qualquer momento ali na cruz, ele olhou, porque ele sabia, irmão. Ele sabia que ali ele estava vencendo o inferno. Aí ele olhou e disse: Pai, perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Porque as mesmas pessoas que vêm te derrubar, irmão, um dia ela vai precisar de você. Um dia ela vai ter que estar ali. Me ajuda aí. Agora eu vi que tu é cristão de verdade, uma cristã. Agora eu vi que você é filho. Porque, irmão, primeiro nós temos que ter um testemunho. Primeiro nós temos que ter um chamado, para depois manifestar nossas obras. Porque a Bíblia diz o quê? Uma fé sem obra é morto. E nem sempre as obras que nós estamos fazendo de errado não quer dizer que é obra também, irmão. Também Deus permite eu e você fazer umas obras aí, Deus incrédulos ver, as pessoas verem. Amém? Que Deus é maravilhoso. E tem obras. A obra maior que nós vamos mostrar para esse povo, irmão, é quando nós sair daqui. A obra maior é quando Jesus vem buscar a sua igreja. A obra maior é quando você diz assim: eu estou garantido. Não importa, não importa. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Todo-Poderoso. Nada me segura. Nada vai me parar. Nada vai fazer com que eu fique frustrado. Porque eu tenho um Deus que as mãos dele estão sobre mim, sobre a minha família. E essas mãos saiu da cruz do Calvário e hoje está aqui sobre mim, sobre você. Amém. Dizendo, amém, através da palavra de Deus: levante, tenha de bom ânimo, te esforce, te ajuda e eu te ajudarei. Deus quer te ajudar. Deus quer me ajudar. Mas primeiro que nós precisamos, bom ânimo. Como é que eu vou ter ânimo no problema? Como é que você vai ter ânimo quando você está cheio de problema, eu cheio de problema? Como é que nós vamos arrumar ânimo, irmão, quando a pessoa está passando por uma enfermidade que Deus livre? É ali que nós fizemos a obra de Deus. É ali que nós levantamos nossa cabeça. Mas eu tenho um Deus, e Ele vai me tirar daqui, Ele vai ajudar, Ele vai abençoar, porque Ele é o meu Deus. Amém? Se coloque de pé, igreja, que as horas já têm passado.